Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. Damos continuidade aos programas dos assuntos do desenvolvimento econômico do Estado e hoje a gente está trazendo da pauta um assunto muito importante, que é o empreendedorismo. Hoje, quando se fala em cada 10 brasileiros, 3 estão envolvidos na questão do empreendedorismo. Então, eu precisava entender melhor, né? Alagoas, no número de empreendimentos que está ocorrendo, mais de 60%, quase 70% dos empreendimentos são de são de MEIs, né? Pequenos negócios. Então, a gente tinha que trazer, ou pelo menos esclarecer a todos os que nos assistem, que fenômeno é esse. Algumas pessoas nos falam que a questão maior passa necessariamente pela questão da pandemia. Foi a pandemia que gerou isso. Eu acho que não, acho que ela deve ter contribuído, mas tem algo sendo feito e programado, não só em Alagoas, mas em todo o Brasil. E eu estou convidando hoje para a nossa conversa o principal órgão e organismo que é responsável por o desenvolvimento aqui no nosso estado. E aí eu tenho um prazer duplo, né? Primeiro, tratar desse tema e trazer aqui o Keila, né? Hoje, onde é uma referência no nosso estado, não só na área do setor público, que teve uma contribuição importante, e agora, sempre foi um empreendedor, desde quando tive a oportunidade de trabalhar lá na universidade, que ele já pensava em projetos, avaliações, viabilidade, e para tratar desse assunto. Então, antes de mais nada, eu já conheço, todos nós conhecemos, mas é bom se apresentar. Professor Arnóbio, né? O Pode Arnóbio agora. Primeiro, agradecer a oportunidade aí de falarmos sobre empreendedorismo, agradecer pelo carinho e contribuir, né, com os nossos telespectadores aí, de entender um pouco essa questão do empreendedorismo em Alagoas, como que a pandemia impactou na atividade empreendedora e como o Estado olha o futuro do pequeno negócio, né? Eu acho que temos uma pauta bem interessante aí para a gente ter essa conversa, que eu tenho certeza para quem está nos assistindo vai ser bem prazerosa e quem sabe até motivadora para exercer e começar a atividade empreendedora. Keila, primeiro, né, mas queria dizer que esse programa, na realidade, é patrocinado pela CEUNI, né, que tem por objetivo tratar justamente das questões econômicas e desenvolvimento, o olhar de Alagoas para além do horizonte, e nada mais interessante de estar conversando com você, hoje diretor técnico do nosso SEBRAE, né? Primeira questão que eu queria, né, muito mais conversar com você a gente, quando observa as pessoas, quando quer empreender, a gente sabe que a primeira porta a bater é justamente o SEBRAE. Então, eu queria entender melhor, eu, por exemplo, querendo começar um empreendimento, quais são as portas e qual o caminho, qual o roteiro para perseguir? Pronto, vamos lá. Eu acho que é importante essa pergunta, Arnóbio, porque assim, o SEBRAE ele tem as unidades próprias dele, né? Olhando agora aqui para o SEBRAE Alagoas, a gente tem a sede que fica aqui no centro da cidade, ali entre Centro e o Poço, né? Nós temos as unidades de Penedo, né, que atende toda a região da Zona da Mata Sul do estado. Nós temos a Arapiraca, que atende todo o Agreste, né, a unidade de Arapiraca. E temos um escritório que agora, uma agência nova agora, que está no Shopping da Vila, em Delmiro Gouveia, que atende toda a região do Sertão. Além disso, a gente tem toda a rede estendida, que a gente chama, que é a Sala do Empreendedor. A gente tem um escritório agora aqui no Shopping Farol, que foi para atender também as demandas da região do Pinheiro e os empreendedores que saíram
daquela região, né, que foram afetadas diretamente, e o entorno, as adjacências, os bairros adjacentes do Pinheiro, né, e a rede estendida, que são hoje nós temos mais ou menos 75 municípios com sala do empreendedor. Então, qualquer cidadão que queira empreender, né, a primeira coisa que ele pode fazer certamente é procurar o Sebrae para elaborar um plano de negócio, para ter uma consultoria de hora marcada, entender quais são os concorrentes que eventualmente ele tem, onde é o melhor bairro para empreender, porque o Sebrae tem uma ferramenta chamada do Radar Sebrae, né? Essa ferramenta está disponibilizada para todo cidadão que queira empreender, então ele pode ter acesso a uma série de produtos e serviços lá. Quando a gente fala do Sebrae, a primeira imagem que vem, pelo menos assim, com o público, é comum a gente conversar, é o Empretec. Me parece que é uma marca muito forte. Sim. E já há algum tempo que o Sebrae vem trabalhando. Isso. Mas não é só isso, não. Eu vejo, por exemplo, recentemente eu estive conversando sobre o Sebrae delas. Isso. Achei muito interessante. Depois a gente ouve falar, por exemplo, na educação empreendedora, né? Isso. Né? Então, e fala-se também de um braço sobre o setor público. Parece-me que, pelo menos eu fui educado, que quando a gente teria que sair dos bancos universitários, a primeira coisa era percorrer o concurso público. Isso. Né? E pelo que eu estou vendo, vocês estão desmistificando isso, estão entrando nessa seara. Isso. Né? Então, primeiro vamos começar por esse mito que esse paradoxo que vocês estão trabalhando. O que consiste essas ações? Então, porque eu vejo, ora, prefeito empreendedor, prefeito parceiro, cidade empreendedora, projeto líder. Que confusão, me faz uma confusão, abra essa. Então, vamos começar pelo Empretec, porque é interessante, porque acaba batendo nessa questão do mito de que o cidadão que nascia aqui em Alagoas, ele era já vocacionado para ser um servidor público, né? E não é nenhum demérito ao serviço público, de forma nenhuma, porque ele tem a sua importância. Não, né? Eu me orgulho muito de ser servidor público. Isso. Então, o Empretec é o programa mais antigo do sistema Sebrae, já são 30 anos, né, de Empretec, e que já permitiu o empreendedor entender de que faz sentido para ele a atividade empreendedora, mas também mostrou para aquele cidadão que queria empreender, né, achando que a vida é fácil, que ele também percebeu que aquilo não era a vocação dele. Então, o Empretec, ele primeiro tem essa função. E o que inova no Empretec hoje, professor, é que ele já está, inclusive, voltado para o setor público, né? E também para organizações da sociedade civil organizada e empresarial. Recentemente, jurídico, nós tivemos o Empretec voltado em parceria com a OAB, e que foi muito interessante porque se viu o quanto que dentro da advocacia, né, existe de empreendedorismo. Então isso também foi motivar e mostrar o seguinte, ser advogado também é ser empreendedor, né? E inclusive há aí um estímulo da OAB de que a gente também possa criar um programa de Empretec para o sistema judiciário, por exemplo. Por quê? Porque por mais que a gente entenda que um fórum, né, da justiça, um tribunal de justiça, ele tem uma atividade eminentemente de servir ao público quando demandado para o setor judiciário, mas ali também se exerce características de empreendedorismo, né? Então, o Sebrae tem trabalhado nisso, né? E o que é mais importante? Desmistificar. O cidadão alagoano, ele tem uma vocação para o empreendedorismo. A demonstração disso está no Sebrae delas, né? Recentemente vocês tiveram aqui a Érica conversando com ela, mostrando o quanto que o Sebrae delas tem atuado, mas tem um outro braço que é igualmente importante hoje, que é o empreendedorismo de periferia, que nós vamos entrar nele já. Mas falando no Sebrae delas,
A gente tem, pelo menos, alguns números que a gente fica analisando sobre a questão do empreendedorismo feminino, e a gente observa, por exemplo, que ela tem uma característica muito de ser empreendedora individual, Sim. né? É uma marca. Isso. Ela vem um pouco quebrar essa, foi um pouco nesse intuito, ou só foi eminentemente elevar? Porque hoje já quase 30% dos empreendedores são do sexo feminino. Há 10, 15 anos atrás, mulher era para ficar em casa, né? Hoje quebrou muito o Sebrae deu uma contribuição importante. Deu. E o Sebrae delas, ela tem um aspecto importante, primeiro, que é o resgate da autoestima da mulher, né? A mulher, ela sempre foi vista como um gênero que tem que cuidar do marido, dos filhos e por aí vai, né? Quando, na verdade, você estava trabalhando ali para desmotivar ou para não motivar a atividade empreendedora que aquela mulher muitas vezes já exercia em casa, muitas vezes até escondida do marido, porque não admitia que ela empreendesse, que ela trabalhasse, por aí vai. Então, um dos primeiros pontos que o Sebrae delas trabalha é na autoestima, né? É a possibilidade de, olha, você pode e deve exercer uma atividade produtiva da vocação que você tem. No momento que a gente resgata isso, a gente tem visto exemplos fantásticos de que o próprio marido começa a compreender de que não adianta ele querer podar, né, ainda dentro daquela linha machista, de dizer que a mulher tem que estar ali para cuidar do marido, do filho e cuidar da casa. Ele começa a compreender a importância dela e o quanto que ela pode trazer de crescimento para a família, não só do ponto de vista financeiro, econômico, mas do ponto de vista de bem-estar social, né? Então a gente resgata isso e num ato contínuo a gente faz a atividade dela, digamos assim, florescer na sua plenitude. Então é um trabalho espetacular. Esse ano especificamente nós já trabalhamos mais de 2.500 mulheres só em Alagoas e nos 4 cantos do estado. Então hoje em 2023, certamente o programa do Sebrae delas, no Sebrae a partir desse ano, ele fez mostrar e dar mais luz à atividade empreendedora feminina. E isso é um ganho extraordinário. Você falou em algo muito importante, foi essa entrada para mim. Estou dizendo, fui até no passado, uma época do conselho, né? Sempre representando o setor público, mas o tempo que eu militei no setor público, eu sentia a falta do Estado como visão empreendedora, parceira do empreendedorismo. A gente sempre tinha a visão do seu Estado empreendedor. Na década de 70 e parte dos anos 80, era o Estado responsável pelo desenvolvimento. E pelo que eu estou observando, o Sebrae está quebrando esse paradigma com esses 4 programas. Eu queria entender, eu estou dizendo isso porque eu já vejo um trabalho muito importante da Sala do Empreendedor em diversos municípios. Algumas pessoas falam bastante do resultado do trabalho da toda a equipe nossa, mas eu queria ver as diferenças desses programas. Por exemplo, obviamente vocês têm uma interface muito boa com a AMA, por exemplo, mas tem muita gente agora está se aproximando do novo pleito e tem muita gente iniciando ou pretendendo iniciar a gestão pública, enquanto pleitear, por exemplo, cargos na prefeitura. Então, eu queria entender esses programas, a diferença entre esses programas. Então, o Sebrae já há algum tempo vem trabalhando nessa questão do empreendedorismo na gestão pública, né? A Sala do Empreendedor já é um instrumento da rede estendida do Sebrae já de algum tempo, que era para aproximar a gestão pública do setor empresarial, sobretudo do pequeno negócio. Na medida em que eles foram entendendo a importância da Sala do Empreendedor, eles começaram a entender também do que é o seguinte, mas e eu enquanto prefeitura, e eu enquanto gestor público, como eu também posso transformar a minha gestão, né? Deixa de ser um empregador. Deixando de ser apenas um ente que serve ao público, mas também um ente que vai
empreender, né? E a partir daí entram os projetos, antigamente o antigo prefeito empreendedor, que hoje não é mais prefeito empreendedor, hoje é prefeitura empreendedora, né? Uma nomenclatura, inclusive, no sentido de romper com essa questão de gênero, porque era prefeito só para que era homem e tal. Não, agora é prefeitura, porque não importa o gênero que esteja, mas também por entender de que não só é o prefeito, que o prefeito ou a prefeita que empreende, mas é toda a gestão municipal, o secretariado, né? Sai do individual para o global. Para o global. E nós criamos também o Cidade Empreendedora, que é uma trilha específica para melhorar a gestão pública na sua entrega e, ao mesmo tempo, melhorar o ambiente de negócio para o pequeno negócio, né? Então, foram dois movimentos importantes e que hoje impactam diretamente as prefeituras. Então, para a gente em Alagoas é muito interessante, por quê? Porque hoje as salas de empreendedores, as salas de empreendedor, elas hoje viraram, né, troféus, digamos assim, para a gestão pública. Então, um prefeito hoje que tem uma sala ouro, uma sala bronze, né, e agora uma sala diamante, como Maragogi ganhou o ano passado o selo de sala diamante do Brasil, né, permitiu eles entenderem que é o seguinte: opa, isso aqui traz ganho. Tem um retrovisor. Isso aqui traz ganho para o município, isso aqui traz renda, isso aqui traz emprego e muda o perfil da minha prefeitura. E até o Estado tira o peso do Estado como carga, né? Ao invés de só ele estar... Ele não precisa empregar trazendo as pessoas para trabalhar na prefeitura, mas ele pode gerar emprego fora da prefeitura, alimentando a cadeia produtiva do município. Então, essa é uma transformação importante, né? Ainda está continuada, ainda tem alguns pontos de melhoria importante, né? O programa de educação empreendedora também tem uma transformação muito grande, ainda que aqui e acolá a gente tenha... Quantas prefeituras ainda hoje no estado aderiram a esses programas? Hoje nós temos 75 prefeituras que têm sala do empreendedor, né? Eu diria que hoje em Alagoas a gente tem a maior parte dos municípios fazendo um ou outro estágio da trilha que a gente denomina de empreendedorismo dentro da gestão pública. Claro que ainda tem muito por avançar, porque ainda tem uma questão cultural. Quando a gente trata de educação empreendedora, a gente ainda tem uma questão cultural para ser rompida, porque ainda há o conceito, por incrível que pareça, dentro disso que a gente estava falando de o alagoano, né, ou o alunado, ele ter que ser servidor público. Por incrível que pareça, a gente ainda ouve coisas do tipo: eu não estou na sala de aula para que o meu aluno seja empresário, né? Então a gente precisa romper com essa cultura, porque não faz sentido essa cultura. Ali você pode ter um grande empreendedor, dali pode surgir uma grande ideia. E Alagoas tem se destacado, né? Apesar do nosso tamanho pequeno, às vezes a gente acha que o Estado não tem uma atividade pujante, mas tem. Nós somos referência hoje. Por exemplo, o Sebrae Alagoas, hoje, dentro do sistema Sebrae Nacional, nós somos os primeiros na maioria dos indicadores. Nós somos o melhor Sebrae do sistema hoje. Nós estamos melhor posicionados. Somos o primeiro. Somos o primeiro em market share. Hoje a gente atende como nunca tenha chegado, né, nesses anos todos de Sebrae, a 30% da base de CNPJs de empresas, de micro e pequena empresa no Estado, né? Então, nós temos atendimentos relevantes, são mais de 100 mil atendimentos, mais de 80 mil CNPJs que foram atendidos em todas as áreas. Então, assim, é preciso que a gestão pública, que o professor entenda que a atividade empreendedora, ela tem uma capacidade de transformar o cidadão e tem capacidade de transformar aquela região, aquele município, aquele bairro. Agora, Keile, com esse tempo, com toda essa expertise que o Sebrae desenvolveu, eu acompanho um pouco a história, né, um pouco mais distante, mas a importância do Sebrae no desenvolvimento do Estado foi fantástico. Primeiro, quando a gente vinha quebrando o monopólio ou a dependência, ainda continuamos, mas o setor socorro-coleiro
ocupava quase 800 mil hectares, 25 unidades produtivas. E quando a gente viu, por exemplo, a cana diminuindo, saindo dos tabuleiros costeiros, diminuindo a sua importância, o SEBRAE teve uma iniciativa muito boa ao trazer, né, na época, o conceito dos APLs, obviamente modificou, mas a contribuição, e você também foi protagonista um pouco dessa história, dessa transformação. A pergunta que eu queria saber, ou pelo menos a expertise, qual o desafio de começar? Hoje eu queria começar um empreendimento em Alagoas. O que é que você nos daria como aconselhamento para a gente diminuir os caminhos, encurtar os caminhos? Eu acho que a primeira coisa é o seguinte, a gente precisa entender de que a atividade empreendedora, e eu defendo muito isso, ela tem que ser uma atividade empreendedora de propósito, não só de necessidade. Eu acho que a pandemia, né, o senhor bem falou no início da nossa conversa aqui, que a pandemia pode ter sido um dos alavancadores do empreendedorismo. Mas ali, uma boa parte foi pela necessidade e uma boa parte também foi o empreendedorismo, que é aquele empreendedorismo nato, que o cara realmente gosta e não só pela necessidade. Esse é um ponto importante. Porém, assim, hoje o que a gente precisa entender é como eu vou encurtar esse caminho. Primeira coisa é entender realmente assim, você quer fazer algo que está na moda ou você quer fazer algo que tenha vocação? Porque se você quiser fazer algo só que esteja na moda, as chances de um insucesso, ela aumenta, né? Mas se você casar a moda e aquilo tem a sua vocação, aquele negócio que você quer montar, então as chances de sucesso serão tremendas, né? Esse é o primeiro passo. E a outra coisa que precisa a gente entender que esses dois pontos que eu coloquei, o empreendedorismo de propósito, é que, se você ficar com a cabeça de que o governo vai me criar problema, o governo vai fazer isso, esqueça, não é por aí. O governo vai ter as suas dificuldades e aí é onde o SEBRAE entra, melhorando esse ambiente de negócio, buscando a simplificação, né, de procedimentos, de emissão de alvará, a sua atividade de baixo risco. Então, o município vai lá e licencia isso de forma mais fácil, o Estado vai lá e licencia isso de forma mais fácil. Então, o SEBRAE entra no processo de encurtamento para o sucesso do empreendedor. Agora, uma outra parte que é necessário, é preciso que o empreendedor entenda de que, uma vez entrando na atividade empreendedora, e ela não é um mar de rosas, né? A gente precisa entender isso, é preciso que o empreendedor se dedique ao negócio. E ele estará muito mais dedicado quanto mais próximo da vocação ele tiver. Então, exemplo, o professor Arnóbio, ele quer exercer uma atividade empreendedora num segmento que ele não gosta. Eu quero, de repente, comercializar... Me disseram que é bom comercializar produtos gourmet. Mas eu não entendo de absolutamente nada disso. Como é que eu vou empreender nessa área? Então, ele tem que entender qual que é a sua vocação. Se entender, sabe, professor, qual é a vocação, metade dos problemas estão o importante é que o SEBRAE dá toda essa orientação. Sim. Né? E o Empretec, por exemplo, aquilo que eu lhe falei, o Empretec é uma das soluções que pode lhe ajudar a dizer o seguinte, eu tenho realmente a vocação empreendedora ou não tenho, né? É claro que nós, SEBRAE, queremos que a pessoa que faça o Empretec, ela possa empreender. Mas se ela não, ao final do curso, de uma semana, que é uma semana o curso, ela entender de que não é o negócio dela, é muito mais barato do que ela montar e amanhã ela dizer, isso não era para mim. Porque a gente já escutou em algumas vezes algum parente, algum amigo próximo que disse, não, eu montei, mas aquilo não era para mim. Se tivesse feito o Empretec, ele já teria sabido que não teria isso. Inclusive, um colega, né, fazendo Empretec nessa área de jurídica, né? Ele está maravilhoso porque está se encontrando com... Nunca mudou, segundo ele, toda
a perspectiva e a percepção dos negócios. Isso. Então, acho que é uma coisa formidável. E queria, já vim perguntar a outros colegas, quando é que vai ter? Eu digo, você pergunta, vai lá no Sebrae para saber. O Empretec ele tem hoje umas 5 turmas, 6 turmas por ano. Esse ano eu acho que foi o ano que mais tivemos turmas. Acho não, foi o ano que mais tivemos turmas. Inclusive o ano no vai interior. Continuar Sim, forte. vai continuar forte. Né? E bom seria que, por exemplo, os prefeitos participassem, né, do Empretec, para eles entenderem o que é uma atividade empreendedora. É isso que eu queria colocar. Vocês, né, tendo todo esse trabalho, essa importância, por muito tempo o Sebrae ficou só nesse processo, teve poucas ajudas. Eu pergunto hoje, o que é que a gente precisaria para fazer, como poder público, como Estado, municípios, para fomentar e aparelhar? Claro, vocês têm apoio, mas como é que você vê essa questão? Professor, eu acho que é o seguinte, é uma pergunta interessante, porque inclusive foi alvo de uma discussão recentemente com o Vinícius Lages, que é o superintendente nosso do Sebrae, né, uma pessoa com grande experiência, ministro, né, já foi diretor do Sebrae Nacional, tem toda uma história. E a gente estava debatendo exatamente isso. Primeiro, o Sebrae precisa reconhecer que precisa fazer algumas mudanças para que ela se torne uma organização infinita e continua sendo relevante para o empreendedorismo nacional. Depois tem a questão de que os municípios também precisam entender a importância do Sebrae para a atividade do pequeno negócio no seu município, mas também para a transformação da sua gestão. E aí eu coloquei ontem um ponto que eu acho que pode ser um caminho alternativo de juntar a atividade da administração pública com o Sebrae. Né? E eu disse assim, bom seria se existisse um serviço autônomo aos municípios e ao Estado, para que pudesse elaborar projetos para captação de recursos, seja ele de organismos internacionais ou multilaterais de crédito ou de emendas parlamentares. Por quê? Porque hoje ainda é uma realidade. A maioria dos 5.500 municípios no Brasil não conseguem ou não têm equipe técnica para contratar isso. Então, talvez fosse a hora, né, do sistema público brasileiro entender o seguinte, temos vários sistemas esses que estão disponibilizados no país. Vamos pegar um desses sistemas e, por exemplo, como o Sebrae, fazer projeto para desenvolvimento de uma cidade também é estimular o pequeno negócio. Então, eu acho que falta esse despertar e talvez os prefeitos, utilizando, por exemplo, a AMA, a Associação dos Municípios, possam começar a levar esse pleito para, num sentido de a gente começar a pensar a atividade empreendedora de forma mais ampla e não apenas localizada. Até porque vocês, para mim, foi um passo muito importante, essa visão de chegar junto ao setor público e dizer, olha, a gente vai, sendo dentro de uma perspectiva empreendedora, eu vou poder desenvolver o seu município. Né? Agora, tem uns ruídos sobre a reforma tributária que está se desenvolvendo, né? Que também pode ser uma oportunidade para os prefeitos, que vai mudar a sua percepção, inclusive de gestão. Acho que a gente são ciclos que são renovados. E também está se discutindo aí os financiamentos, como é que está essa conversa no Sistema S? Então, no Sistema S, a grande preocupação nossa é que o Simples Nacional ele seja preservado na forma como ele se encontra hoje. Né? Já se mostrou extremamente eficiente. Mas há um ponto da reforma tributária que precisa ser dada melhor atenção, que não é a discussão de quanto que vai ser a alíquota do tributo, seja ele qual for, né? Mas se eu não conseguir simplificar as obrigações acessórias, eu não fiz muita coisa. Eu apenas peguei, juntei um conjunto de tributos que existiam em efeito cascata, que davam a carga tributária, mas continuei exigindo lá
que a empresa me enviasse relatório mensal, de notas emitidas, de notas saídas, de notas canceladas, de entregar relatório, de não sei de quê. Isso é que precisa acabar, porque senão não faz sentido. Que Né? todo o mote foi justamente a desburocratização. A desburocratização, porque o parte do custo não é a alíquota, porque a alíquota é o cara que compra, que paga, não é a empresa que paga. Né? Então, quem é penalizado numa alíquota maior não é a empresa, quando é o cidadão. Né? Quando se fala muito em competitividade, né, a gente tem custos que chegam a 3% da burocracia justamente nessa parte da tributação. Em algumas empresas chegam a somar esse montante, um custo morto. É um custo, é o custo. Tem o custo da burocracia, né? Que é perverso, que é danoso, que precisa ser minimizado, né? Mas também tem os desafios logísticos que são enormes. Por exemplo, a gente que está aqui na região norte-nordeste, para o pequeno negócio que depende de uma transportadora, às vezes trazer um produto do sul, sudeste do país para cá é gigantesco. Mas, pasmem mais ainda, aí quando o produto chega na fronteira, aí ele vai lá, tem que pagar o tributo antecipado, e aí ele tem que fazer a escrituração daquela nota, e tem que fazer não sei o quê. No final das contas, quer dizer, é mais burocracia, né? E acaba que o pequeno negócio vai perdendo competitividade. E aí o que é que acontece? Você entra com aplicativos AliExpress, Wish, não sei o quê, todos esses aplicativos que acaba concorrendo com eles de forma injusta. Fazer a tributação de produtos abaixo de $50, particularmente eu acho que faz sentido, realmente. Mas isso por si só não resolve a competitividade do pequeno negócio internamente. Porque mesmo que se pague o tributo para os produtos abaixo de $50, ainda assim esse produto acaba sendo mais competitivo, por incrível que pareça. Né? Então nós vivemos uma anomalia tributária, não pela carga tributária, mas pelo excesso de obrigação acessória, que isso precisa cair. Esperamos, né? Mas, Keilio, realmente a conversa já está bastante esclarecedora, né? Eu acho que foi muito importante a sua presença aqui. Eu acho que eu tinha uma pauta que eu queria tratar com você, que é a questão da inovação, mas se entrar nesse tema, a gente vai precisar de um segundo programa, né? Na realidade, já de antemão, agradeço enquanto ouvinte, como pretenso empreendedor, os esclarecimentos. E, para concluir, eu queria que você me dissesse ou respondesse também alguma pergunta que eu deixei de explorar só nessa visão do empreendedorismo, para você esclarecer a atuação do SEBRAE e a importância do SEBRAE no desenvolvimento de Alagoas. Não, professor, eu acho que é o seguinte, o tema de inovação ele é amplo, né? Eu acho que cabe sim uma conversa específica. Vou precisar, já está convidado. Obrigado, virei. Porque o SEBRAE tem atuado nisso, a gente precisa entender como que a inteligência artificial impacta nos pequenos negócios, mas também onde é que tem oportunidade, né? Como que existe inovação além da tecnologia e que o SEBRAE tem atuado. Vocês fazem inovação todos os dias. Eu diria que Sua atuação é na o SEBRAE atua de coisas pequenas a coisas de alta tecnologia, por incrível que pareça, né? Mas o mais importante é o nosso telespectador entender de que o SEBRAE apoia o pequeno negócio na mais diversas formas, onde ele estiver, seja com alta tecnologia, com baixa tecnologia, mas o mais importante é que sempre está buscando inovar o negócio e que não necessariamente representa essa parte de inteligência artificial, tecnologia, coisas parecidas, né? Eu acho que o senhor, em um dado momento da nossa entrevista, colocou assim, não fosse o SEBRAE, um sistema como o SEBRAE, em nosso país, a gente teria grandes dificuldades para a atividade empreendedora. Ainda estamos muito distantes. O SEBRAE ainda precisa chegar mais próximo do empreendedor. Isso é um fato e a gente tem que reconhecer. Não é só, nisso, mas você precisa também de rede, de capilaridade. E recurso.
Porque Justamente. por mais que recurso que a Não gente dá, tenha, não. a gente não consegue ter braço, né? É, Pessoas, né? Não adianta. Toda essa Os atividade depende de outros pessoas. atores têm que estar Tem que estar junto, nessa né? agenda. É. Fora, E é assim, o sistema só funciona porque também a gente tem grandes parceiros. Se a gente não tivesse grandes parceiros, como as federações, indústria, comércio, agricultura, a Federação das Associações Comerciais, né? Os bancos, setor privado como Cooperativa Pindorama, né? Enfim, e tantos outros parceiros, a gente não conseguiria obter os resultados que a gente obtém. Então, o mais importante é faculdade, mesmo CUNE, por exemplo, pode estar conosco, né? A gente acha que a atividade empreendedora ela fica restrita lá a ensino médio, ensino fundamental. Não, precisamos. o ensino superior também faz parte. Então, quando a gente tem, por exemplo, CUNE conosco também participando dessa atividade empreendedora, a gente também vai contribuir para a melhoria do pequeno negócio. Então, eu agradeço demais a possibilidade de colocar aqui um pouco do que nós, Sebrae, fazemos e estou 100% à disposição para a gente debater aqui inovação, mas também outros temas, como, por exemplo, crédito, que continua sendo um dilema Hoje para o nosso país. Todo. Pois tá, muito obrigado e até o próximo encontro, quando a gente trata da pauta da inovação.